Olá, queridos, bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Nesse episódio nós estamos falando sobre salvação. No episódio passado falamos aí sobre o início da salvação, o que é salvação e do que eu preciso ser salvo. E hoje vamos dar continuidade a esse assunto que é um pilar da nossa fé. Eu falei aí que Deus ele é santo, ele é justo e ele estabeleceu uma punição pelo pecado, que é a morte. E nós reconhecemos que nós somos pecadores. Ninguém pode dizer que nunca pecou. Um exemplo. Quem aqui nunca mentiu? E quem mente é o quê? Mentiroso. Então, se quem mente é mentiroso, quem nunca mentiu é mentiroso. Eu sou mentirosa. Você, quem sabe, né? Então, nós temos um problema, porque realmente temos que aceitar que somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Contra Deus, contra nós, contra a igreja e contra o nosso próximo. Então, né, nós não temos como chegar diante de Deus e falar, não pequei. Não, Ele sabe tudo. Também não temos como afirmar, será que você pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, tá bom, nesses 30 anos eu pequei, mas vamos fingir que nada aconteceu e daqui para frente eu não vou pecar. Você pode garantir para Deus que você não vai pecar mais? Então não tem como, né? A gente, mesmo que Deus apagasse tudo, vamos fingir que nada aconteceu, mas a gente não tem como garantir que nós não vamos pecar mais. Então estamos diante de um problema, a impossibilidade do homem de não pecar e a justiça de Deus que tem que punir aquele que transgrediu a sua lei. Então qual é o plano? Deus traça um plano de salvação para resgatar o homem dessa sentença e dessa condenação. Por isso está escrito em Romanos capítulo 5, o versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Logo a morte passou a reinar sobre todos os homens, porque todos pecaram. Então Deus traça um plano. Qual é o plano? Uma vida só pode ser salva por outra vida, porque é uma vida de um ser humano que tem o valor de outra vida do ser humano. Então, está escrito isso em Hebreus também. Uma vida só pode ser salva por outra vida. Então Deus traça um plano de resgate. E qual era o plano? Alguém deveria pagar, sofrer a condenação, sofrer o dano no lugar daqueles que eram pecadores. Então é quando Deus traça o plano que está escrito em João 3,16. Vamos citar, gente, o texto áureo da Bíblia? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus se ofereceu para vir ao mundo e ele viveu sem pecado. Jesus não pecou. E quando nós olhamos para a cruz, né, a crucificação, ela é a justiça de Deus se manifestando contra todo o pecado. Jesus sem pecado. Imagina que nós temos uma dívida no banco. E aí um amigo nosso que tem mais dívida, eu devo 5, ele deve 10. E ele chega no banco e fala assim, olha, eu quero assumir a dívida dela. Tem condições? O banco vai me emprestar? Não vai. Por quê? Porque ele deve até mais do que eu, ou deve a mesma coisa que eu. Para que o banco possa emprestar, alguém tinha que ser sem dívida, chegar lá, ter crédito no banco, para falar, olha, eu quero assumir a dívida dele. Então, por que Jesus ele viveu sem pecado? Porque ele era santo, ele era Deus, ele não se entregou ao pecado, mas ele não podia ter dívida. Então ele chegou diante de Deus sem dívida, com crédito, e disse, ao invés de puni-los a eles, pune a mim. Por isso Jesus nos substituiu na cruz do Calvário e entregou a sua vida por nós e pagou um preço de sangue e nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso que ele nos redimiu para Deus. Está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz, e cantava um novo cântico dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu e com o seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Então Jesus nos comprou, nos redimiu com seu sangue. Por isso o último brado da cruz foi tetelestai. Tetelestai quer dizer está consumado. Quando alguém comprava, adquiria alguma coisa, era aquele brado entre os dois ali, né? Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. E o último brado de Jesus na cruz foi tetelestai, está consumado. No próximo episódio eu vou falar sobre por que
que eu não consigo me salvar sozinho. Nós já vimos que Deus traçou um plano, enviou Jesus para nos substituir, ele assumiu, ele se fez pecado por nós. E agora, pastora, como que eu devo proceder? Por que eu não posso me livrar sozinha do pecado? Não é? E eu tenho que receber Jesus. Qual é o meu relacionamento com Jesus como meu Salvador? No próximo episódio nós vamos ver, tá bom, gente? Então até o próximo, eu, você e a Bíblia. E eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo aí com amigos. Vamos fazê-lo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Deus abençoe muitíssimamente.